Então, um par de carrinhos, cada um com massa de 0,2 kg, move-se sem atrito da esquerda para a direita, sobre um trilho de ar reto, longo e horizontal. Os carrinhos que estão desacoplados um do outro têm a velocidade de 0,8 metros por segundo em relação ao solo. Em dado instante, o carrinho traseiro colide com um obstáculo que foi interposto entre os dois. Olha um agente externo aqui. Em consequência dessa colisão, o carrinho traseiro passa a se mover da direita para a esquerda, mas com velocidade de módulo igual a 0,8. Quer dizer, ele inverteu o sentido do movimento quando colocou esse obstáculo. Então, a situação é a seguinte, essa aqui é uma situação antes da colisão. Dois carrinhos se movem, cada um com 0,2 kg, cada um com 0,8 metros por segundo de velocidade, da esquerda para a direita. De repente, tu coloca um obstáculo interposto ali entre o carrinho 1 e o carrinho 2. Em função dessa colisão, notem o carrinho de trás, eu considerei o carrinho 1, ele retorna com velocidade de mesmo módulo, mas inverteu o sentido ao bater naquele obstáculo. A questão 37, ela pergunta quanto que vale em relação ao trilho a quantidade de movimento do par de carrinhos, a quantidade de movimento do sistema antes e depois da colisão. Bom, o que eu tenho antes? Olha a situação antes, eu tenho dois carrinhos que andam na mesma direção e sentido. Então, a quantidade de movimento desse sistema é a soma Q1 mais Q2. Vetores na mesma direção e sentido, tu soma as quantidades de movimento. Isso vai dar 0,2 vezes 0,8, M1V1, mais 0,2 vezes 0,8, M2V2, que vai te dar 0,32 kg metro por segundo, certo? Na situação após a colisão, tu vai ter o seguinte, Q2 menos Q1. Por que Q2 menos Q1? Porque agora, ao bater naquele obstáculo, o carrinho 2 continua andando nesse sentido, da esquerda para a direita, mas o 1 inverteu, ele passou a andar da direita para a esquerda. Notem que agora eu tenho dois vetores quantidade de movimento contrários, ou seja, quantidade de movimento, sentidos opostos, a resultante ou o total vai ser a subtração dos módulos. Eu considerei a quantidade de movimento do 2 como sendo a positiva, tá? Então vai dar Q2 menos Q1. Tanto faz se fizer Q1 menos Q2, tá? Então Q2 menos Q1 é a quantidade de movimento total deste mesmo par de carrinhos. Vai dar M2V2, que é 0,2 vezes 0,8, menos M1V1, que é 0,2 vezes 0,8. Ou seja, essa quantidade de movimento total do sistema é igual a zero após a colisão. Então, notem, a resposta ali é a letra D, 0,32 o Q total antes e 0 o Q total depois. Aí eu pergunto, por que o QI foi diferente do QF? Por que não se conservou nessa colisão a quantidade de movimento do sistema? Porque houve um agente externo. Aqui o sistema não está isolado. Aquele obstáculo que foi interposto, ele fez uma força externa ao sistema, certo? E isso alterou a quantidade de movimento. O sistema de carrinhos são os carrinhos só 1 e 2. Aquele obstáculo é um elemento externo, é um agente externo que provocou uma alteração na quantidade de movimento do sistema, tá? Então aqui não se conserva a quantidade de movimento, porque há uma força externa resultante feita pelo obstáculo que é diferente de zero.